a paz que contagia. A esperança é nossa força. O Pai maior é puro amor. A morte é passagem da vida que continua mais viva, mais viva. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Tudo passa, entenda bem. Sinta mesmo no seu coração o carinho espiritual, um conforto angelical. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Uma boa noite a todos, é uma alegria vê-los conosco. Eu sou Marco Antônio, tenho 25 anos, pele clara, olhos verdes, uso óculos, possuo cabelo preto curto, estou vestindo uma camisa azul clara e usando um headset. Faço parte do Grupo Espírita Allan Kardec de Goiânia, da área da Juventude da FEEGO, integro a área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita do Estado de Goiás
e estou como coordenador doutrinário da programação jovem do Congresso Espírita de Goiás. Chamo agora a Andréia, nossa colega. Meus amigos, Olha, pele morena que nos escuta, porém não estou. Tenho cabelos longos, evangelizador, espírita, jovem, faz a fé, grande da fé, como coordenador do Congresso Espírita também. Hoje, esse projeto pela fé, em julho, na semana, faremos uma de cada que ano. Hoje, inauguramos do livro utilizaremos cada. Bom, a conexão da André não está muito legal, eu vou convidar a Valéria para estar conosco. Valéria? Boa noite, amigos. Eu sou Valéria Curcio, coordenadora estadual da área de Comunicação Social Espírita. Estou aqui porque nossa querida Andréia ela está fora do Brasil, então realmente a conexão fica um pouquinho difícil. Mas vamos vibrar para ela poder voltar em breve. Eu sou uma mulher madura, cabelos nos ombros castanho, olhos claros, uso óculos e estou vestindo uma blusa azul com preto. É uma alegria muito grande, eu não sei, o sinal da Andréia cortou, mas essa é a série de estudos Comece pelo Começo, e hoje é o dia do Livro dos Espíritos. Esse é um projeto idealizado pelas áreas de Comunicação Social Espírita e Estudos do Espiritismo, em parceria para que a gente possa trazer o melhor das obras, o melhor do estudo para você. Informamos que a tradução que nós escolhemos para todas as obras do Pentateuco é a tradução editada pela FEB, com tradução de Guilom Ribeiro. Essas obras você encontra para baixar no site da FEB e da FEEGO. Mas se você optar, gostar como eu, do livro físico, você pode adquirir na loja virtual da FEEGO Livraria, ou se você estiver em Goiânia, também pode nos visitar lá na FEEGO e adquirir as suas obras para poder acompanhar o estudo junto conosco. Queremos aproveitar e agradecer os nossos parceiros de transmissão, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Goiás Espírita, IGESE, Lar de Jesus, Rádio Nova Luz e TV Secal. E aproveito para convidar a vocês para curtir esse vídeo, compartilhar e convidar mais pessoas para estudar conosco. Olha como é importante fazer o estudo da primeira obra da codificação. Então, aproveite agora, nesse instante, compartilhe lá, convide pessoas para entrar nesse instante. Antes da gente começar, vamos lá, todos juntos, compartilhando, marque lá, coloque o gostei e estamos juntos nesse estudo, nessa série de estudos. Marco? Aproveite também para deixar nos comentários as suas dúvidas e as suas reflexões a respeito da temática que estamos debatendo. Elas são cruciais e terá um momento em que nós estaremos dialogando com vocês, em que nós poderemos pegar essas dúvidas e esclarecê-las à luz da doutrina espírita. Vamos agora convidar as nossas facilitadoras, né? As nossas queridas. Euzi Nascimento faz parte do grupo Allan Kardec de Goiânia, faz parte da coordenação da área de estudos do Espiritismo da FEEGO, faz parte da Assessoria Nacional para o Estudo da Obra Básica da área do Estudo do Espiritismo da Federação Espírita Brasileira e compõe a equipe do Evangelho Redivivo da FEB. A Eusita Melo Quinta faz parte do grupo Allan Kardec de Goiânia, é coordenadora estadual da área de estudos do Espiritismo da FEEGO, faz parte da Coordenação Nacional Adjunta do Estudo da Obra Básica da área do Estudo do Espiritismo da Federação Espírita Brasileira e compõe a equipe do Evangelho Redivivo da FEB. Não é pouca coisa que essas meninas fazem, não. Boa noite, meninas. Boa noite, amigos. Muito prazer em estarmos com vocês todos. Eu sou Euzi Nascimento,
Eu tenho minha pele clara, amorenada, olhos castanhos, cabelos curtos, castanhos escuros. Estou vestida com uma blusa vermelha de gola preta. Eu tenho muita alegria de estarmos nesta oportunidade juntos. E agora vou passar para o Elzita para fazer a audiodescrição dela. Boa noite, pessoal. Uma alegria imensa estar com todos vocês, de várias partes conosco, unidos nesse momento. Eu sou Elzita, tenho pele clara, cabelos castanhos escuros com mechas vermelhas, olhos castanhos claros, e estou vestida com uma camiseta azul marinho. E nós queremos agradecer imensamente a sua presença conosco. Fique até o final, participe colocando as suas perguntas no chat, porque o melhor desse nosso momento é o momento em que nós poderemos interagir com vocês. E outra coisa, essa não é a primeira obra da coleção do Espiritismo? Da codificação do Espiritismo? Do Pentateuco. Do Pentateuco. Mas por que veio primeiro? Não deveria ser o contrário? Não, porque exatamente nós quisemos abrir esse projeto das lives Comece pelo Começo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque no Espiritismo nós tratamos, acima de tudo, dos ensinos de Jesus. Então, é essa transformação interior, a partir do momento em que somos tocados pelas revelações do Espiritismo e pelo Evangelho de Jesus, é que nós realmente podemos nos transformar e mostrar a que viemos nesse trabalho abençoado. Estejam conosco. Muitíssimo bem-vindo. E você sabe que a partir de agora você tem a sua semana comprometida com as lives Comece pelo Começo da FEE. Você começa no domingo com o Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda você dá continuidade com a Gênese, depois você trabalha com o pessoal da Revista Espírita, aí você vai para o Livro dos Médiuns, e depois que passar pelo céu e inferno, que foi um verdadeiro céu na live de ontem, você vem então para o Livro dos Espíritos, conosco. Exatamente. Para darmos início às nossas reflexões da noite de hoje, o nosso estudo, eu convido a todos para elevarmos o nosso pensamento a Jesus, colocando em nossa tela mental. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar em seu nome e estudar os seus ensinamentos. Mestre amado, ilumine o nosso coração, a nossa inteligência, e que possamos, na noite de hoje, terminarmos a live pessoas um pouco melhores do que quando começamos. Que assim seja. Que assim seja. Agora é com vocês, meninas. Ok, obrigada, Valéria. Então, pessoal, nós vamos convidar vocês, nesse momento, para estar conosco em uma viagem na linha do tempo. Porque, para nós entendermos o Espiritismo do seu começo, nós devemos saber exatamente como foi que ele começou. Nós estamos muito habituados a comemorarmos o início do Consolador Prometido no dia 18 de abril de 1857, mas não estamos errados. Nós só precisamos alargar o nosso foco, estender o nosso olhar, para que a gente, com alma e coração, entenda realmente como tudo começou. Entenda realmente a importância da doutrina dos Espíritos na nossa vida. Por que que estamos aqui? Por que que trazemos todos nós um histórico de bastante importância, que significa o somatório da nossa jornada evolutiva? Isso acontece como, Elzi? Isso acontece porque nós somos um plano de Deus. Nós estamos vindo da espiritualidade maior para termos essa oportunidade de aprendizado, como se estivéssemos num laboratório, testando. E eu gostaria de lembrar
a figura de uma plantação, como se fosse uma semente, que encontrando uma terra fértil, que é a terra sagrada do nosso coração, esta semente trazida dos planos mais altos, ela há de germinar com o nosso cuidado e zelo para que nós possamos deixar se expandir, crescer, florescer, frutificar. Então, estamos aqui com o propósito de juntos podermos fazer esta caminhada coletivamente, que será muito mais proveitosa. E olha só, Elzi, essa sua descrição é tão significativa que nós vamos pedir licença agora para a gente trabalhar um pouquinho didaticamente com um material visual que vai nos auxiliar a acompanhar a linha de raciocínio, entendermos como foi que tudo começou. Porque nós estamos trabalhando com o começo de tudo, a começar pelo começo, então vamos buscar esse começo. Olha aí, a figura que a Elzi descreveu para nós. É realmente isso. Doutrina espírita fala a terra do coração de cada um de nós. Doutrina espírita não é uma mera tribuna em que nós dialogamos impressões e conceitos. Espiritismo só tem o seu valor se nos tocar em profundidade e fizer com que nos tornemos pessoas melhores. E isso nos remete a quê? Remete ao entendimento maior da parábola do semeador. O Espiritismo é essa excelente semente. Cada um de nós irá receber essa semente de acordo com as condições da sua terra interior, de acordo com as suas percepções. Então, é claro que todos nós, mesmo começando pelo começo, iremos ter as nossas percepções variadas, porque ninguém é igual a ninguém. Embora estejamos todos imersos na lei de igualdade, que nos garante condições perfeitas para que nós possamos articular a nossa vida, organizando, refazendo, construindo o nosso destino. E será isso com maior propriedade, quanto mais espiritualizados formos. Porque nós sabemos o seguinte, aquela pessoa que é 100% material, isto é, vinculada à materialidade da vida, ela é 0% espiritual. Agora, aquela pessoa que tenta se aproximar cada vez mais da espiritualidade, de entender-se, de buscar a transcendência, de valorizar a sua transformação interior, aí sim, essa pessoa, ela vai se fazer 100% espiritual. E se todos nós somos espíritos, por que não vivermos como espíritos, embora em uma vestimenta material? Então, sabermos fazer bom uso dessa vestimenta, deste momento, desta oportunidade, deste contexto, é obra de cada um de nós. E é para essa reflexão, Elzi, que nós convidamos a todos, observando essa terrinha do seu coração aí, observando a condição da semente sempre excelente da revelação espiritual, como é que você se posiciona? Como é que você recebe essa semente? Porque ela vem de longe, não é? E você verifica que há necessidade de esforço. O próprio mestre diz, vinde a mim, ir a Jesus, ir ao Cristo. Significa esforçar-se, romper esta semente para que ela possa germinar e empenhar-se ligado na fonte da vida, no princípio espiritual que vai alimentar a vida. É isso que nos concerne. E olha só, alguém pode estar se questionando, puxa vida, vocês estão aqui para falar sobre o livro dos Espíritos ou para falar de Jesus? E nós perguntamos, é possível falar de O Livro dos Espíritos? É possível falar de Espiritismo sem falar no guia e modelo da humanidade,
que por acaso é a questão 625 de O Livro dos Espíritos? Impossível. Não podemos desvincular o Espiritismo de Jesus. Não podemos desvincular a terceira revelação do aspecto crístico da realidade de cada um de nós. Então vamos lá. A codificação da doutrina espírita, Elzi. O que você tem a colocar para nós aqui? Vamos lembrar Paris, 18 de abril de 1857, Livro dos Espíritos, 3 partes, 501 perguntas e respostas. Nesta época, eram apenas 501 perguntas. Olha só, eu não sei se vai dar para vocês perceberem aí. Depois a Valéria mostra mais. Para quem tem curiosidade, existe uma edição especial, histórica, bilíngue, da FEB, em que nós temos a edição do Livro dos Espíritos de 1857. Essa primeira edição, pessoal, não tem as 4 partes que chegaram até nós. Por quê? Porque no primeiro livro trata-se de doutrina espírita. E ao se tratar de doutrina espírita, unificou-se a parte das causas primárias e sobre a vida do espírito. Aí depois, as 2 partes continuam iguais. O livro 2º trata das leis morais e o livro 3º trata da questão da justiça divina, das esperanças e consolações. Então, veja só, isso não é bastante curioso? Você tinha essa ideia, eram apenas 501 perguntas e respostas com uma conclusão. Mas a vida prossegue. E o Livro dos Espíritos, dentro do trabalho de Kardec, traz para nós uma composição diferenciada em sua 2ª edição. Como é que é? 1860, 4 partes. 1019 respostas aos grandes enigmas do universo. Há, às vezes, referência a 1018. E você poderia dizer por quê? Olha só, uma questão de edição. Porque não foi registrada a questão 1011. Nós temos a 1010 e pulamos para 1012. Aí registra-se 1019 questões. Mas isso aí é uma questão editorial que, tudo bem, temos 1019 questões para que nós possamos responder, entender os grandes enigmas do universo. Agora, esse livro, ele vem para nós como um mapa de possibilidades. Kardec faz um trabalho fantástico de organização. Um mapa mental seria? Sim, que nós vamos ver na nossa próxima live. Não vamos entrar nisso agora não, porque é super, hiper interessante. Mas vamos ver o que foi que aconteceu a partir dessa edição, 2ª edição do Livro dos Espíritos, em 1860, 18 de março de 1860, a 2ª edição foi lançada em 18 de março. 1857, a primeira edição foi lançada em 18 de abril. Curiosidades. Então, veja lá, o que surgiu do Livro dos Espíritos da sua 2ª parte? Surgiu o Livro dos Médiuns. O que surgiu das leis morais da 3ª parte? O Evangelho segundo o Espiritismo. E o que foi que surgiu da 4ª parte das penas e consolações? Céu e inferno. Ué, mas e a primeira parte? Kardec esqueceu-se dela? Absolutamente não. A primeira parte é o último livro, porque os últimos serão os primeiros, até mesmo na organização da codificação da doutrina espírita. Aí nós temos o quê? A Gênese, que contém todos os outros 4 anteriores. Esse quadro é para você gravar, fotografar, porque de repente você tem memória auditiva, você tem memória visual, então ajuda a gente nessa percepção e nesse entendimento. Então vamos ver livro por livro bem rapidinho, porque nós temos que entrar na nossa linha do tempo, senão o tempo não nos dá tempo. O tempo acaba. O Livro dos Médiuns, ele traz para nós, então, Paris, janeiro de 1861, 2 partes e 36 capítulos. 2 partes, 36 capítulos. Fala de um esclarecimento sobre a comunicação entre
os diferentes planos da vida imortal. Isso aí vocês estão se deliciando na live de quarta-feira. Depois, nós temos... Depois, Paris, abril de 1864, 28 capítulos. Qual livro? A Doutrina de Jesus Cristo, ao alcance do homem moderno. O Evangelho segundo o Espiritismo, que está imbatível na live de domingo, que você não pode perder. Virá o seu segundo episódio. Aí depois nós temos... Céu e Inferno, Paris, agosto de 1865. 2 partes e 19 capítulos. Que traz o quê? Profundas e variadas implicações da lei de causa e efeito. Pois é, com esta live, vocês se deliciam às quintas-feiras, nesse mesmo horário, de 21h30 às 22h30. E A Gênese. o que seria primeiro e vem depois? Janeiro de 1868, 18 capítulos. Gênesis planetária. Trata de milagres, predições, elucidações científicas e de muitos fenômenos. Livro, live, com a qual vocês interagem todas as terças-feiras. Então, olha só, é uma programação realmente imperdível. Não é na segunda, gente? Desculpa, na segunda-feira, a gente, né? Então, veja só, pessoal. Então, isso daí tem para nós também, agora que vem a live da terça-feira, nós temos um jornal de estudos psicológicos, a nossa revista espírita, que compõe o enriquecimento da codificação espírita organizada por Allan Kardec. Aqui nós temos a verdadeira tribuna de Kardec. Mas isso daí, vocês irão se interar de uma forma melhor. Que dia da semana? Terças-feiras. Então, vamos chegar agora na nossa linha do tempo. Dizem que o Consolador prometido é o Espiritismo. Há controvérsias. Há quem diga que não. Há quem acredite sim e que defenda essa ideia. Mas como nós somos uma doutrina em que a fé deve ser trabalhada através da razão, vamos então analisar o texto dentro desse contexto. O Consolador prometido na linha do tempo, existe isso? O Espiritismo começa antes de 1857? O que nos leva a afirmar isso? Então, nós convidamos você agora para uma viagem no tempo. Apertem os cintos, estão todos confortavelmente sentados? Vamos lá. 33 depois de Cristo. Advento do Consolador prometido, Jesus. E como que aconteceu isso, Elzi? Em João 14,16, Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Olha que coisa mais maravilhosa. E esse registro João faz quando Jesus está se despedindo dos apóstolos, explicando para eles o que iria acontecer, e eles estão ali entrando num sufoco danado, e Jesus vem com essa e coloca: se me amais, aguardai os meus mandamentos. Ele promete estar conosco eternamente, quer dizer, de forma duradoura. Não tem fim. Ele estava saindo da materialidade do planeta em pouco tempo a partir dessa fala, porque as perseguições aconteciam, mas como ele veio trazer para nós o fortalecimento da lei de Deus, que é a primeira revelação, e ele estabelece a lei de amor com o seu trabalho de ministério fantástico. Imagine, gente, o governador espiritual do planeta, que presidiu a formação desse orbe, estar conosco depois de ter enviado os seus prepostos em várias civilizações, em todos os tempos, vem ele mesmo falar aos mais rebeldes que nem tudo está perdido. E que ele, como um grande educador, investe em cada espírito
dentro do seu vir a ser, entendendo que há um processo de formação ao longo do tempo, à medida em que nós nos despertamos para o bem, para o amor, para a caridade, para as realidades espirituais. E esse start, o Espiritismo é capaz de fazer com cada um de nós, esse entendimento. Então, esse Consolador prometido traz para nós o olhar magnânimo e misericordioso do mestre dos mestres, do bom pastor de todas as almas, daquele pastor que conhece as suas ovelhas como mesmo. As minhas ovelhas me conhecem e elas jamais serão separadas dos meus braços. Porque eu as conheço pelo nome. A cada um. A cada um. Você já pensou que você, espírito imortal, é conhecido do Cristo? E que você pode diretamente dialogar com Ele, abrindo o seu coração para entender as bênçãos da misericórdia? Agora, imagina isso sob os auspícios do Espiritismo. A nossa viagem prossegue. Tivemos o advento do Consolador prometido. Exato. E depois, o que é que vem nessa sequência? Depois, entre os séculos 17 e 18, grandes transformações. O que significa isso? Iluminismo, positivismo, a enciclopédia, as grandes modificações que transformariam o olhar da humanidade para sempre acontecem. Em 1804, nasce Hippolyte Denisard. Que veio, que depois iríamos conhecer como Allan Kardec. É a nossa viagem no tempo. Esse espírito veio preparado. Se alguém não entende isso, verifique, por favor, a página Kardec e Napoleão, no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos. Mas estava tudo organizado, articulado para chegar onde temos que chegar. Então, em 1848, surgem os fenômenos de Heidesville, aqui no Novo Mundo, na América do Norte, ali, pertinho de Nova York, onde uma invasão organizada desperta a humanidade para essa interatividade entre os dois planos da vida. Mas depois disso, que surgiram esses fenômenos, começou o que então? O fenômeno das mesas girantes. E o que foi o fenômeno das mesas girantes? Olha, como poderia um objeto material movimentar-se, dançar? O quê? Olha como de imediato foi levado como brincadeira quando se percebeu que elas comunicavam. Pois é, mas aí Kardec, quer dizer, Hippolyte Denisard Rivail, um grande pedagogo, um homem de expressão dentro da ciência do século XIX. Autor de livros. Autor de livros. Adotados pela Sorbonne. Livros adotados pela Sorbonne até há pouco tempo. Então, essa pessoa foi convidada por pessoas amigas para ter o primeiro contato com as mesas girantes em 1854, aos 50 anos de idade. E ele aceitou de pronto isso aí, não foi? Não, de maneira alguma, porque ele era um cientista e ele tinha o seu hábito de, da maneira empírica, observar, analisar, comparar, para depois ter a sua própria ideia. E aquilo para ele foi meio impossível. Foi convidado primeiro por um amigo chamado Fortier, que ele achava assim, muito entusiasmado, assim como nós com essa live, hein? Exato, e por isso que ele não acreditou muito, porque o Fortier era muito entusiasmado, ele acreditou mais no outro amigo. Então, será que temos que segurar o entusiasmo? Então, ele ficou um ano analisando, pensando, quando, de repente, o senhor Fortier, que era mais equilibrado, mais estudioso, e ele tinha uma certa credibilidade, o convidou para uma reunião, onde ele apresentou para ele 50 cadernos de registros de resultados, de reuniões
em que o mundo espiritual trazia orientações para o mundo material. E ele, como muito organizado, deveria ver aquilo e coordenar, como se fosse uma codificação mesmo. Então, em 2 anos de trabalho, ele organizou, pôs uma ordem e trouxe para nós o primeiro livro que abre esta série de lives do começo da história. Mas ele não parou por aí. E o que é esse Jornal de Estudos Psicológicos de 1858? Seria uma tribuna de Sim, Kardec? uma tribuna de Kardec, conforme nós mostramos, é a Revista Espírita. Porque ele lançou o Livro dos Espíritos, começou a analisar a reação da população e foi realmente uma efervescência. Então, ele resolve organizar uma revista mensal. E ele tem dificuldades, mas de repente aparece uma pessoa uma jovem, Hermance Truffaut, que diz para ele que ele poderia fazer sim e traz uma orientação espiritual. Ele tem dificuldades financeiras, mas os espíritos garantem para ele que não lhe faltará nada e que ele pudesse investir nesse projeto. Então, em janeiro de 1858, sai o primeiro número da Revista Espírita, trazendo o quê? Trazendo mensagens de vários centros espíritas, de vários locais, e nessa tribuna, Kardec começa a testar os conceitos, a avaliar como é que está chegando na população esta nova doutrina. Sabe como ele é criterioso, não é? Ele queria perceber o feedback, a resposta daquilo que estava sendo feito. Então, por isso, em 1859, ele lança um livreto. Você conhece o que é o Espiritismo? Onde ele, com argumentações irretorquíveis, conversa com o sacerdote, conversa com aquele que crê, conversa com o cético, com uma lógica, com uma transparência, com um arrazoado de questões que vale a pena você ler. Valéria deve ter esse livro na livraria. Com certeza. Aí, depois disso, depois de analisar, depois de ouvir a população, depois de entender que faltavam questões a serem trazidas, só em 18 de março de 1860, o Livro dos Espíritos, numa segunda edição, revista e ampliada, surge com 1019 questões. E é assim que nós recebemos o Livro dos Espíritos hoje. Mas veja só, o que Kardec fazia? Ele é o bom senso encarnado, não é? Já considerado assim. Sim, né? foi considerado o bom senso encarnado por Camille Flammarion, mas ele era um pesquisador. Ele ia até a população. Então, ele faz a primeira viagem espírita em 1860, indo onde mesmo? Locomotiva, que tinha 50 quilômetros por hora de Paris para o interior da França. Sim, aí ele vai a Lyon, Macron, ele vai a Saint-Étienne, e não tem muita gente ainda, não. Ele fala para não tem 20, 30 pessoas. 20, 30 pessoas nessa primeira viagem. Mas fica encantado com a recepção da obra. Aí, então, em 1861, surge o Livro dos Médiuns. E ele não ficava no gabinete, né? Ele continuava esse trabalho, porque a cada livro que ele lançava, ele ia a público para ver como é que estava acontecendo. E ele faz isso com a viagem espírita de 1861. Já tem milhares de pessoas já sensibilizadas. Ele até faz referência a uma dessas reuniões que havia crianças e ele se impressionou com o interesse das crianças disciplinadamente silenciosas, atentas ao que ele dizia. E uma coisa que o encantou nessa viagem de 1861, em outubro, quando ele chega em Lyon, que é a terra dele, ele viu que Lyon estava maduro, o povo de Lyon estava maduro, centenas de pessoas se reuniram para ouvir a sua fala, para dialogar com o codificador do Espiritismo. Mas 1861 também traz um golpe. O alto de fé
9 de outubro de 1861. Resquício da Inquisição. O Alto de Fé de Barcelona. Então, Exatamente. mais de 300 exemplares de obras espíritas em uma praça de Barcelona, na Espanha, é levada para a fogueira. E isso daí, olha só que coisa interessante. E os espíritos advertiram a Kardec que havia ficado entristecido. Isso daí é a maior propaganda para a doutrina nascente. Porque as pessoas iam na fogueira e o vento tocava fragmentos de texto, de livros, de páginas. As pessoas pegavam e iam comentar a obra. Olha que coisa fantástica. O marketing também funciona. Um golpe de marketing. Um golpe de marketing, né? No plano espiritual. Em 1862, ele faz outra viagem espírita, indo um pouquinho mais longe, chegando até Bordeaux, e ele percebe que a doutrina está bem. Ele percebe que o trabalho continua, e ele continua a sua saga. Na nossa viagem, nós temos então agora, em 1864, sentindo o pulso da população, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, temos em 1865 o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, e em 1867 uma viagem em que ele chega até a Suíça, Bélgica. Ele vai fazer o quê? Ele vai analisar o movimento nascente na vizinhança da França, com a sua mesma verve, com a sua mesma tranquilidade, com o seu mesmo poder de síntese, e ele traz, então, vê que o movimento está maduro, então aquelas questões instigantes do livro primeiro, da primeira parte do Livro dos Espíritos, muitos textos já passados pela sua tribuna da Revista Espírita, ele então cataloga em A Gênese. E foi uma coisa tão fantástica que em menos de 3 meses tiveram que providenciar uma outra edição. Por quê? O povo estava faminto. O mundo estava faminto de Jesus. O mundo estava faminto de orientação espiritual. Aquela época já o mundo estava cansado do materialismo. Mas em 1869, enquanto preparava o seu trabalho, recebendo o correio, ele vem a óbito. Temos, então, a desencarnação de Kardec. E aqui a gente gostaria só de fazer uma questão, uma pontuação didática. Por favor, espíritas, não digam o desencarne de Kardec, porque desencarne é quando você tira a carne de um corpo. A desencarnação é a liberação do espírito da vida corporal. Questão de lógica, não é? E o espiritismo na França, a partir daí? Tivemos vários problemas que nós não vamos tratar aqui, mas nós vamos sugerir o livro Em Nome de Kardec, do excelente Adriano Calzoni. A Valéria tem na livraria também, que vai mostrar para a gente o que foi que aconteceu. Viremos a tratar disso mais na frente, mas não agora. No século XX, o espiritismo continua, porque mesmo no século XIX, o espiritismo chegou ao Brasil, aportou em terras brasileiras. E nós tivemos aqui uma movimentação entre idas e vindas, entre altos e baixos, em que o movimento se estabeleceu. E temos hoje, no século XX e também no século XXI, o Brasil como o coordenador do movimento espírita no mundo. Embora muita gente diga assim, o movimento espírita praticamente não existe no resto do mundo, e nem tampouco no Brasil. Nós nos vangloriamos de termos não sei quantos mil centros espíritas, de termos um trabalho de unificação, mas a população espírita, segundo o IBGE, é de apenas 2% da população brasileira. Mas é 2% seguro, pertinente, consistente, e isso é o que interessa, é a qualidade, e não somente a quantidade. E essa qualidade faz a diferença desde sempre. E ele sempre diz que nós não precisamos de aumentar as teclas, nós temos que ter a conscientização do que seja a doutrina, porque cada um de nós é representante dela. E no século XXI,
que é o século da regeneração, o Espiritismo continua servindo a Jesus com a claridade dos conceitos em que nós temos para o nosso entendimento Jesus a porta, Kardec a chave da interpretação, para que nós possamos entender em espírito e verdade os conceitos que temos conosco, formando o Espiritismo, tal e qual conhecemos hoje. E o Brasil tem um compromisso com Ismael, que é o protetor do Brasil, que com a sua bandeira Deus, Cristo e Caridade, traz o trabalho da trilogia da doutrina espírita, consolidada em terras tupiniquins, para que possa ser divulgado para o mundo. Então, esse é o nosso primeiro trabalho de apresentação para vocês todos da nossa live Comece pelo Começo, o Livro dos Espíritos, uma nova perspectiva de vida, uma árvore de sapiência e de interesse espiritual, para que possamos cuidar e fazer com que ela fruteça e, sobretudo, o seu alimento nos transforme em homens de bem. Então, agora, meninos, voltamos para vocês. Temos perguntas? Marco, Valéria, Andréia conseguiu entrar? Não, ela não conseguiu, a internet não está boa ainda, está tendo oscilação, ela não conseguiu. Mas nós queremos, assim, transmitir a Andréia, que trabalhou arduamente nesse projeto, com todos, de todas as equipes. Em toda a organização, participando de todos os momentos. Mas na próxima sexta, no Brasil ou fora do Brasil, Andréia estará conosco. É a nossa equipe. Andréia. Nosso coração. A Valéria também, gente, porque é da comunicação, e a comunicação é a mentora desse projeto, junto com a área de estudo. Exatamente. Mas nós temos muitas perguntas, e eu gostaria, até para esclarecer, começar com uma que nos foi feita, justamente que a pessoa estranhou a forma como nós nos apresentamos, não é? E aí eu gostaria de colocar aqui que ela perguntou assim: por que esse tipo de apresentação, quando nós iniciamos a nossa fala? Vocês poderiam esclarecer? Que pergunta ótima! Muito obrigada. Olha só, nós, em doutrina espírita, em movimento espírita, nós estamos muito interessados em trabalhar com inclusão e acessibilidade. Se você participa dos congressos, sobretudo do de Goiás, você vê que já está estabilizado, já é praxe, um intérprete em Libras, transmitindo para os nossos irmãos surdos o que está sendo veiculado ali naquele momento. Nós fizemos um ensaio de audiodescrição que é feito para quando nós queremos, de alguma forma, facilitar o entendimento, pelo menos de quem está falando, para os nossos irmãos que têm deficiência visual. E fará parte do projeto dessas lives que nós tenhamos um intérprete em Libras. Estamos nos organizando e trabalhando para isso. Por quê? Porque a área de estudo do Espiritismo está com um setor de assessoria que está reunindo pessoas no Brasil inteiro para organizar e ajudar nesse trabalho. Nós estamos em um novo normal. Nós estamos em um momento em que, graças a Deus, os novos tempos, com toda a pandemia, nos permitem essa proximidade. Então, é simplesmente, pessoal, com o interesse de facilitar o entendimento e a inclusão de todos os que se interessam pelo Espiritismo. Respondeu, Valéria? Com certeza. Marco vai fazer agora uma pergunta, né, Marco? Sim. Nós temos agora a segunda pergunta. Se Jesus é o nosso modelo e guia e trouxe para nós a expressão máxima para chegarmos a Deus, por que foi necessário a vinda do Espiritismo? Com certeza, porque nós esquecemos muito do que ele disse. E muita coisa ele não poderia ter dito naquela época, né? Sim, Jesus falou por parábolas, Jesus falou por signos, que às vezes as pessoas não entendiam bem. Jesus falou para a posteridade.
E muitos dos ensinos de Jesus, eles são desvelados, revelados com os conceitos e as revelações trazidas pelo Espiritismo. Ele é guia e modelo e sabia com quem ele conta. Ele é guia e modelo e tem um projeto de resgate de toda a humanidade. E à medida em que a gente vai amadurecendo, crescendo em espírito e verdade, as revelações vão chegando e nós vamos aderindo de acordo com o quê? De acordo com o degrau em que estamos. Mas todos nós chegaremos a ser o quê? Um dia, puros espíritos. Porque nenhuma ovelha se perderá. É por aí. Nós temos agora uma pergunta do Anderson Ribeiro. Ele pergunta assim: Kardec era médium ostensivo? Não, Kardec não era médium ostensivo. Kardec não incorporou. Exato. Kardec não promoveu fenômenos ostensivos, mas Kardec tinha o suprassumo do caráter da mediunidade, que é a intuição, que é a evolução da mediunidade. E ele teve um momento, quando ele estava organizando determinada pauta do Livro dos Espíritos, em que ele ouve raps, batidas, e um espírito faz batidas no escritório dele, a mulher dele chega perto e ouve também, mas ele não consegue entender o que está acontecendo. Era uma advertência. Era uma advertência desse espírito, que depois se revelou na reunião em que ele tinha médiuns ostensivos, aos quais ele podia indagar, mas o que foi que aconteceu? Aí o espírito diz o seguinte: é que eu não estava gostando do que você estava escrevendo. Aí ele pergunta: você não estava gostando do livro ou daquele texto daquele momento? Aí o espírito diz: daquele texto daquele momento. Você vai reler porque tem coisas a serem corrigidas. Então, altamente intuitivo, altamente pesquisador, mas assessorado por um núcleo de médiuns que foram capazes de materializar a codificação para nós. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você também? Você disse por que ele usou os jovens? Gente, que legal. Não tem essa pergunta aí, não? Não tem, não? Os médicos que a gente ouve, que participaram da codificação, 14 anos, 16 anos, a mais madura, 20 anos, assim como Marco Antônio, né? Por quê? Porque espíritos que estavam saindo da infância, entrando na adolescência, ainda não corrompidos por conceitos e por maneirismos, que tinham a mente aberta para receber as colocações espirituais. Muito interessante essa sua colocação, Luiz. Obrigada. Próxima pergunta da Liliane. Afinal de contas, o Espiritismo é uma religião? Que maravilha. Que legal. Quer responder? Quer começar? Começa que eu continuo. Bom, então vamos lá. Ela é também religião. É ciência e é filosofia. Pois é, Emmanuel diz o seguinte, que o Espiritismo não é uma religião, ela é a religião. Agora nós temos que entender o conceito. Porque, habitualmente, quando nós falamos de religião, nós pensamos em uma organização dogmática, hierárquica, com chefes, e nós não temos isso no Espiritismo. Mas o que o Espiritismo trabalha é a realidade da religiosidade. O que significa religiosidade? É a conexão com a transcendência, é a conexão com a espiritualidade superior. Então, nesse aspecto, Espiritismo é a religião. Aí você pode perguntar: você está dizendo que o Espiritismo é a melhor das religiões? Absolutamente não. Todas as religiões chegarão em momento algum. Por quê? Por quê? Porque cada religião tem o seu papel na sociedade, historicamente, sociologicamente falando. Cada um de nós vamos nos adequar, nós vamos nos interagir e vamos nos sentir bem de acordo com as nossas necessidades interiores. E o Chico dizia uma coisa lindíssima: ninguém pode acusar nenhuma religião e nem dizer que esta ou aquela é a melhor, porque todas elas estão servindo ao propósito de educação e de
despertar da mediunidade, da humanidade, desculpa. Então, é assim que nós trabalhamos o nosso devocional dentro da fé católica. Nós trabalhamos a nossa disciplina dentro da fé reformista. Nós trabalhamos a nossa consciência dentro do espiritismo. E se você fala das organizações orientalistas, nós trabalhamos a questão da coordenação mental, nós trabalhamos a questão do devocional nessas organizações orientalistas. Gente, está tudo certo, no momento certo, no lugar certo, atendendo as pessoas certas, de acordo com a sua necessidade. É aquela história. Você vai dar uma alimentação robusta, altamente substanciosa, para quem só pode comer canja de galinha? Lembrando Paulo, né? Tem que dar leite para a criança, não pode dar um alimento com mais substância. Exatamente, então comece pelo começo. Antes da gente passar para a próxima pergunta, quero fazer um combinado aqui com os nossos amigos que estão acompanhando. Nós já estamos chegando próximo ao nosso tempo, mas ainda temos muitas perguntas. Então, eu convido a vocês a ficarem mais um pouquinho conosco, porque nós gostaríamos de responder as perguntas. Então, vamos estender um pouquinho o nosso horário, mas para todos possam ser respondidos. E aí nós vamos... Eu vou responder seu desafio com o poeta Tiago de Mello. A noite é uma criança e eu sou o seu brinquedo. Não sou eu que chego tarde, é o dia que vem mais cedo. Então, vale a pena esticar um pouquinho. Com certeza, com certeza. Então, nós temos a pergunta aqui da Crisla Bonfim. Por que o Espiritismo é considerado o Consolador prometido por Jesus? A mensagem de Jesus se revela também nas outras religiões? Excelente, Cris, excelente pergunta. Olha só, a mensagem do Cristo, ela é trabalhada por todas as religiões. Mas por que é que o Espiritismo é realmente considerado o Consolador? Porque, assim como Jesus, o Espiritismo não veio destruir nada. O Espiritismo é uma organização que respeita todas as religiões. Assim como o Cristo, o Espiritismo veio trabalhar a dignidade moral do ser humano, despertando-o para os seus melhores interesses. Mas as outras religiões não trabalham assim? Trabalham. Mas o Espiritismo busca isso de forma sem rebuscar, desveladamente, colocando a pessoa frente a ela mesma. Uma fé raciocinada. Outras religiões possuem dogmas que são verdades incontestáveis. O Espiritismo não tem uma organização dogmática, embora tenhamos conosco uma verdade incontestável, que é a reencarnação. Mas nós não temos um dogma formal, institucional, como encontramos, com muito respeito, em outras religiões. O Espiritismo verte do plano espiritual para o plano material as revelações, as verdades, sem máscaras, sem subterfúgios, desvelando todos os véus. E aí você pode perguntar também, mas nós nunca tivemos na história da humanidade revelações espirituais? Sim, tivemos. O que você acha que eram os chamados colégios iniciáticos da antiguidade? Eram núcleos reduzidos que se reuniam, que tinham contato com essas realidades espirituais, mas que criavam formas, escapismos, para que o vulgo, a grande população, não tivesse acesso. Então, isso aí é uma demagogia puramente humana. Mas o Consolador prometido veio como outrora falar-vos, como falei aos filhos de Israel. As vozes, as estrelas dos céus, que são os espíritos, aí estão para representar a minha verdade. Então, o que nós temos? Se temos através de uma mediunidade segura, bem trabalhada, temos a revelação sem a interpolação humana, que é o que interessa. O Espiritismo não é melhor do que qualquer religião. O Espiritismo tem um compromisso muito sério com a realidade espiritual. E com a evolução do homem. A próxima pergunta.
A próxima pergunta agora, do Pedro Queiroz. Tem uma pergunta. Kardec sofreu alguma influência das doutrinas orientais, como o hinduísmo e o budismo? Que linda pergunta, Pedro. Eu não diria que Kardec sofreu alguma influência. Kardec conhecia as filosofias orientalistas. E a tal ponto que ele fez questão de cunhar o termo espiritismo, dizendo para que em uma doutrina nova deveríamos ter um termo novo, porque não deveria o quê? Não deveria haver confusões. E outra coisa interessante, que eu talvez não sei se você saiba, mas naqueles idos do século XIX, o espiritualismo estava saindo do Oriente e invadindo o Ocidente. E trazendo os seus maneirismos, as suas formas altamente respeitáveis, mas algumas com alguns problemas, de trazer essas orientações para a humanidade. Mas quando percebeu a força do espiritismo, ele foi se estabelecer do outro lado do Atlântico, na América do Norte, mas de olho, de butuca em como andava a adesão à doutrina dos espíritos no mundo, vou citar uma expressão aqui, considerado mais civilizado àquela época, que era a Europa do século das luzes. E no momento do desencarne de Kardec, essa aglomeração se volta para a Europa e tenta penetrar através do quê? Dos reminiscentes da Sociedade Espírita de Paris. Olha só. Então, Kardec conhecia, respeitava, sabia, estudou, mas buscou tirar essa proximidade com termos novos, explicando uma doutrina nova. Muito bem. Então, vamos à próxima pergunta. Hoje tem muita pergunta, né? Que bom. Acho que todo mundo vai fazer pergunta no Livro dos Espíritos. Roberto Vilas fez a seguinte pergunta. Podemos dizer que a série de viagens que Kardec realizou seria o início do movimento espírita? Com toda certeza. Com toda certeza. Assim como Kardec saía do seu escritório para entender o que acontecia no movimento nascente, tomar o pulso da doutrina nascente, hoje, no trabalho de unificação dentro do movimento espírita, os espíritas, coordenados pelas federativas, vão até as regiões, não para bisbilhotar, não para colocar o dedo naquilo que está sendo feito, não para dizer isso está certo ou isso está errado, mas para oferecer os seus préstimos e verificar onde pode ser útil. Isso Kardec fazia. Levava o seu discurso, o seu entendimento para saber como é que estava chegando. Não para bisbilhotar, mas para auxiliar. Então, esse realmente é um trabalho, um início do projeto do trabalho de unificação dentro do Espiritismo. Legal essa pergunta, gostei. Próxima pergunta agora, da Mama de Jous. Há subdivisões no Espiritismo, como nas demais religiões? Que legal, cada pergunta, hein? Ótimo. Olha só, no Espiritismo não há subdivisões. Há subdivisões entre os espíritas. O Espiritismo é o Espiritismo. A doutrina codificada por Allan Kardec. Qualquer invencionice, qualquer ismo ou ista que se coloque aí como uma facção do movimento espírita, não faz parte do Espiritismo, mas faz parte da forma de perceber que muitos de nós temos, especialmente por não conhecermos a doutrina espírita pelo começo. Aí nós vamos confundi-la pelo avesso. É mesmo. Muito bom. Vamos agora à pergunta da Sueli Aparecida. Vivemos ainda autos de fé no século XXI, quando nos deparamos com as intolerâncias religiosas? Podemos dizer que, de certa forma, sim. Né? Os posicionamentos muito xiitas, né, são complicados. Há proibições.
esquecendo que nós temos dentro da doutrina preconceitos, temos dentro da doutrina espírita a liberdade de pensar. E o que deve vigorar é a advertência de Paulo. Analisai tudo e retende o que for bom. Por isso, Por exemplo, você proíbe algum livro? A necessidade do estudo. Porque a pessoa estudando, ela fica mais segura para discernir, né? O joio do trigo. Exatamente, você tocou no ponto-chave. Nós todos temos condição de desenvolver conosco uma coisa fantástica que se chama o dom do discernimento. É aquele eureka que você bate o olho em um texto, você escuta uma comunicação, você ouve uma palestra e pensa, puxa vida, meu Deus, não é por aí. Mas isso você consegue através da sua profunda formação espírita, através do cultivo e da meditação do conhecimento. Porque em Espiritismo nós devemos conhecer, meditar, sentir e viver, para sermos o quê? Para sermos o objetivo do Espiritismo, que é a nossa transformação em homens e mulheres de bem. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Rafael vai falar sobre isso. A Bárbara Fraga trouxe uma pergunta agora para nós. Os espíritos que participaram da codificação são todos espíritos superiores? Que linda pergunta. Olha só, você imagina um exército. Você imagina um exército de espíritos em que nós temos vários escalões. No próprio exército, você tem vários escalões, que vai do general ao soldado raso. Dentro do processo da codificação, nós tivemos espíritos de vários escalões. Por exemplo, um espírito superior que não tem mais aquela materialidade intensiva, ele teria dificuldade em fazer uma mesa girar, em provocar um rap, um ruído, um barulho. Mas o que é que os espíritos superiores que estavam no comando usavam? Aqueles espíritos que podiam ter facilidade de gerar esse fenômeno. Então, o comando da codificação é dos espíritos superiores. Mas o trabalho é de uma falange imensa de várias gradações. Inclusive, as intempéries dos climas, né, são nós temos espíritos de várias gradações que trabalham em todo o projeto da vida na Terra, e nos mundos, e no universo. Temos uma pergunta agora da Rosimeire Lins. Kardec voltou como Chico Xavier? Olha, se Kardec voltou como Chico Xavier, o que interessa para nós é entender o seguinte: analisar a obra de Kardec e analisar a obra de Chico Xavier. As conclusões são pessoais e intransferíveis. Respeitamos a todos. A próxima pergunta, da Mônica Paz. É correto utilizar o termo espiritismo kardecista? Já foi respondido. Mônica, eu vou te perguntar o seguinte. É correto usar o termo espiritismo bairrista, espiritismo maniqueísta, espiritismo, não sei, não é correto? Olha, o que é correto? Existe espiritismo. Essas facções que a gente falou que não existe no espiritismo, essas facções existem entre os espíritas, que não se fazem entender. Então, se você é espírita, você é espírita. Não existe um espiritismo fora de Kardec. Ou existe? Alguém conhece? E agora nós vamos para a nossa última pergunta. O Adélcio pergunta: o Livro dos Espíritos, com pouco mais de 150 anos, é bastante atual ou surgiram questões novas na humanidade não esclarecidas nele? Olha só, o Livro dos Espíritos ainda não foi entendido em sua totalidade. E o próprio Allan Kardec nos orientou o seguinte, que o dia em que surgisse uma questão científica além dos postulados espíritas, que ficássemos com o conhecimento da ciência e que esquecêssemos o espiritismo. O que pode estar acontecendo é o seguinte: muitos de nós ainda
não entendemos em espírito e verdade toda a codificação. Se tivermos a coragem de despirmos do egoísmo, do orgulho, para analisar como espíritos imortais as orientações que nos são dadas, nós iremos perceber o quê? Falta ainda muita coisa para a gente entender. E aí vem a questão, que talvez beira essa, né? Kardec está superado? Eu te pergunto. Posso até contar um fato? Deixa eu só falar a pergunta. Pode. Kardec está superado? Aí eu coloco para você o seguinte. Kardec está totalmente entendido por você? Você aponta, você pegar lápis e papel, o seu computador, o seu notebook, o seu tablet, você registra quantas superações, quantas alterações você encontra dentro dos postulados espíritas, que estão contrários ao conhecimento, contrários à ciência, contrários ao Evangelho de Jesus. Aponte e vamos conversar. Uhum. E nós pretendemos conversar pelo começo. Vou contar um fato que ocorreu com o Chico Xavier. Um amigo dele aproximou-se dele e perguntou assim: Chico, o que há de novo? E sabe o que ele respondeu? De novo, o Evangelho. Olha como o Evangelho é novidade para todos nós. Aí a gente pode parodiar o Chico. Cada vez que você lê, você descobre coisas novas, não é? Espírita, o que há de novo? Kardec. Kardec. Então, comece pelo começo. Exatamente. Porque, olha só, nós, às vezes, nos esquecemos de pegar a literatura básica, que é o alimento forte, saudável, o arroz com feijão, e nos locupletamos de sobremesas indigestas. São leituras, ideias, que não nos abrem a cabeça, nos confundem. Então, são sobremesas indigestas. Olha, só para não deixar nenhuma pergunta sem resposta, eu vou repetir, eu vou completar a do Adelso, que ele perguntou assim: no livro dos Espíritos, algumas respostas são identificadas, a maioria não. As respostas não identificadas foram do Espírito da Verdade? Quem é, de fato, o Espírito da Verdade? Olha que coisa mais linda. Que linda. Né? Quer começar? Espírito da Verdade é Jesus. Quantas vezes nós verificamos que ele, como um espírito de grande luminosidade, ele tem pessoas que respondem por ele, como se fosse uma pleiade, uma equipe, mas o espírito de verdade é Jesus. Nós podemos provar isso nesse texto que a Eusita vai ler, que fala a mesma coisa, o texto... Não, você quer que fale? Não entendi, fala, veja isso. Na verdade, olha só, Adeus. Nos prolegômenos, nós temos a assinatura dos seguintes espíritos: João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. Então, o Espírito de Verdade, que para nós não temos a menor dúvida, é Jesus, porque ele assina o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que a Eusi começou a discorrer aqui, e em que ele diz que os Espíritos são as luzes dos céus, e que ele vem como outrora ao povo de Israel trazer a sua palavra. E depois, lá no capítulo 6, o Consolador Prometido, que ele assina o Espírito de Verdade, ele se declara também que está falando de novo para nós, como fez outrora. Nós temos uma declaração do instrutor Alexandre em Missionários da Luz, quando ele diz: Jesus é o Espírito de Verdade. Então, o Espírito de Verdade é Jesus. Agora, a pleiade, o conjunto dos Espíritos coordenados, liderados pelo Espírito de Verdade, são esses nomes que a gente leu aqui, entre outros. E uma coisa tão interessante, que todos eles, se você for analisar a biografia, são pessoas que estiveram em todo o histórico de vidas e vidas, vinculados à veracidade dos ensinos de Jesus. Por isso o Espiritismo é o Consolador Prometido. E o Espiritismo de Verdade, o Espírito de Verdade é o chefe, é Jesus. E esse chefe comanda um exército. Não tenha dúvida. Nós tivemos uma pergunta aqui. Só fazendo um adendo,
Eu citei também perguntou se as questões que não estão assinadas no Livro dos Espíritos é respondido pelo Espírito de verdade. Assim, não, as questões que não estão assinadas no Livro dos Espíritos, porque tem algumas autorais, né? Santo Agostinho, Vicente Paulo, lá no próprio Evangelho tem várias assinaturas. As questões que não estão assinadas pertencem a essa pleiade de espíritos coordenados pelo Espírito Verdade. É como se você tivesse um chefe e o seu chefe sentisse tão a sua intimidade, a sua proximidade com ele, que ele diz assim, o seu pensamento está correto, pode responder lá, eu autorizo. Então, subentende-se que o Espírito de Verdade esteja por trás, mas não é autoral, certo? Agora, uma coisa que é importante entender, a coordenação é do Espírito de Verdade. Então, tudo passou pela revisão, pela supervisão dele. As questões autorais ou não autorais. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe nitidamente o capítulo 6, o Cristo Consolador, em que Kardec junta as instruções assinadas pelo Espírito Verdade. E só respondendo o nosso irmão Eudex, que ele perguntou que ele não conseguiu chegar a tempo e ele perguntou se estaria gravado. E até a nossa companheira Carla, que é do Evangelho, do time do Evangelho, respondeu para ele no chat, mas a gente vai falar aqui. Todas essas lives, todas as séries de estudos estão gravadas no YouTube. Pode acessar o YouTube da FEEGO, da TV Goiás Espírita, ou qualquer um dos parceiros que estão retransmitindo essa série. Então, vai estar tudo guardadinho lá, porque se não conseguiu anotar alguma orientação, alguma dúvida, qualquer coisa, ou se não quiser rever para trazer para a próxima semana, também está lá. E eu gostaria... Rever. Rever. Isso, mas eu sei que não faz parte da pauta hoje, mas nós temos em todas as lives um espaço chamado pauta fora da pauta, um tema fora da pauta. Fique à vontade. E aí a gente quer registrar também a participação. A gente não consegue, nós tivemos várias participações, mas a gente não consegue colocar todas. Então, nós tivemos pessoas do Rio, da Bahia, Santa Catarina, Pará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, São Paulo, Tocantins, Goiás, Sergipe e Minas Gerais. Se eu não falei algumas, é porque foram tantas perguntas que a gente não conseguiu aqui acompanhar. E já, como nós já passamos o nosso tempo também, né, e a gente cumpriu fielmente conseguindo respondendo todas as perguntas, nós queremos agradecer a sua participação, agradecer os nossos parceiros de transmissão, e principalmente tanto Eusita e Euzi e eu, Valéria, que estamos, vamos assim, trazendo essa proposta. Nós estamos muito felizes de vocês estarem assistindo, de vocês estarem gostando e participando. Mas nós precisamos chegar a mais corações. Então, aproveitem, coloque o gostei, compartilhe e já convidem. O que vai acontecer? Nós vamos dar um descanso amanhã, no sábado, né? Só para eles, né, Eusita? Amanhã a gente trabalha ainda. A gente sim. A gente vai onde vai. Mas eles vão ter um descansinho, né? Até para se preparar, se não conseguiu ainda adquirir as obras na livraria, ou se até essas obras todas que a Eusita mencionou hoje estão na livraria, podem ser adquiridas, ou as obras fundamentais que nós estamos estudando e a Revista Espírita, vocês podem baixar, fazer o download no site da FEEGO e da FEB. Então, nós queremos agradecer para vocês estarem participando e já convidamos para a segunda live da obra O Evangelho segundo o Espiritismo com o Rafael, né, o facilitador Rafael, e com os nossos companheiros Carla e Jefferson, que vai estar maravilhoso. E acompanhar durante toda a semana esse estudo que está sendo, assim, muito gratificante. Quem não tinha tido oportunidade e incentivo, está tendo agora de começar pelo começo. E quero convidar a vocês a fazer suas falas finais, para a gente poder encerrar. Os nossos agradecimentos, muita alegria estarmos juntos e estudemos juntos, porque todos nós temos esta grande tarefa pela frente, a evolução de cada um de nós e a vivência dos ensinamentos do Mestre Jesus. E olha só, tenha certeza com você, não se perca no meio da história e nem no final dela. Comece pelo começo. Venha para nossas lives. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Beijo no coração de todos. Um abraço a todos. Marco? Agradeço a todos por estarem conosco.
Caminhemos juntos com Jesus, estudando Kardec. E eu quero agradecer essa oportunidade, estou aqui substituindo o meu trabalho, a minha equipe de trabalho é na terça-feira, Revista Espírita, mas devido ao problema da Andréia, um grande beijo à Andréia, mas foi assim, nada acontece por acaso, aprendi muito essa noite, estando aqui pertinho de vocês, acompanhando, e agradeço essa oportunidade também de estarmos juntos. Nós vamos encerrar, depois de todos esses conhecimentos, né, que adquirimos juntos, esse momento maravilhoso de bênçãos. Convido todos vocês a acompanharem o poema de Maria Dolores, para que possamos repousar, né, depois dessa noite maravilhosa, repousar com muita tranquilidade, serenidade e com muito amor no coração. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Agradeço, Senhor, de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço, através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos, na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor.